Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou coordenador de hematologia do Américas Oncologia e também sou membro do International Myeloma Working Group. O nosso assunto de hoje, nesse primeiro módulo do Hemeduca, é para falar sobre a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Vou chamar de MGUS para facilitar, tá bom, pessoal? E ressaltar aí a importância do free light, da dosagem das cadeias leves e livres no sangue. Muito bem, aqui estão meus conflitos de interesse. Bom, só para recordar, eu sei que a maioria de vocês claramente já viu esse diagrama. Na verdade, esse é um esquema da produção da proteína monoclonal, né? A gente sabe muito bem que o plasmócito normal, ele produz todos os tipos de imunoglobulina, né? IgG, IgA, IgD, IgE e IgM. Quando a gente corre uma eletroforese de uma pessoa normal, sem pico monoclonal, essas imunoglobulinas normalmente vão estar correndo aí entre a região de gama e beta. Então, a gente vê aqui, né, são policlonal e correndo nas regiões normais, aí, em quantidades normais, entre a região de gama e beta. Quando nós temos, então, um clone maligno, né, um clone plasmocitário maligno, o que vai ser produzido é um único subtipo de imunoglobulina, que pode ser uma imunoglobulina intacta, IgG, IgA, em outras situações IgM, IgD ou IgE muito mais raramente, ou então a produção em excesso apenas das cadeias leves, ou a cadeia leve kappa ou a cadeia leve lambda. Quando a gente tem um pico monoclonal, normalmente ele pode correr entre a região de gama, beta ou entre gama e beta, né? E aqui a gente vê um pico monoclonal idêntico aqui, né, à albumina. Aqui mais em detalhe, a gente pode observar numa eletroforese de proteína sérica a presença de um pico monoclonal em gama. Por que eu quis ressaltar isso, né? A importância, né, de observar esse pico e de mensurar a quantidade de proteína monoclonal que tem aqui. Então, na eletroforese, vocês estão vendo a marcação aqui, por isso que é importante ter o gráfico, vocês veem aqui que esse paciente, por exemplo, tem 5,79 gramas por decilitro de proteína monoclonal. Sendo em gama, a grande suspeita um pico monoclonal dessa monta, né, que seja um pico IgG. Mas para confirmar isso, a gente deve fazer sempre a imunofixação. Então, nessa imunofixação de proteína sérica, a gente vê aqui a corrida eletroforética e a positividade para gama e a positividade para kappa. Então, ficou muito claro que essa proteína monoclonal é de um único subtipo de IgG kappa. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de uma outra eletroforese, onde a gente observa que o pico monoclonal aqui marcado está correndo entre a região de gama e beta. Quantidade, né, dessa proteína monoclonal, a gente vê aqui, é importantíssimo que o laboratório solte tantos gramas por decilitro de proteína monoclonal. Então, não determinar. Imagina se ele fizesse a leitura de tudo isso aqui. Teria uma leitura errada, tá certo? Então, a leitura é exclusivamente do pico monoclonal e deu aqui 3 gramas por decilitro. É fundamental porque vai ser a maneira em que a gente vai mensurar, uma das maneiras em que a gente vai mensurar a resposta ao tratamento desse paciente, tá certo? Então, essa mensuração, essa eletroforese e o gráfico são fundamentais. E daí a gente vê a imunofixação, estamos vendo aqui a eletroforese, tá certo? Positivo, né? Então é antissoro, antigama, anti-alfa, anti-mi, anti-kappa e anti-lambda. O que a gente viu de positividade aqui? Alfa e lambda. Então é um caso de proteína monoclonal do subtipo IgA-lambda. Como eu falei para vocês anteriormente, pode ser que haja uma produção de imunoglobulina intacta, então ela completa, tá certo? Ou então o que pode ocorrer é não se formar a imunoglobulina por inteiro e produzir apenas a cadeia leve, ok? Então em grandes quantidades, em um único subtipo. A cadeia leve ela é pequenininha e a grande parte dela vai ser excretada pela urina. Então quando a gente faz a eletroforese da urina, de proteínas urinárias, normalmente na urina de 24 horas, o que a gente vai observar? Um pico monoclonal que a gente está vendo aqui na região de gama.
Quando esse paciente faz a sua imunofixação de proteínas urinárias, o que vai ter? Uma positividade exclusivamente para a lambda. Então, essa é uma proteína monoclonal na urina do subtipo lambda. Bom, revendo então, aqui está um esquema da produção da imunoglobulina. Então, a gente tem o plasmócito normal, ok? Produzindo, né, a imunoglobulina inteirinha, certo? E produzindo cadeia kappa e cadeia lambda. A gente já pode ver aqui que a cadeia kappa é um monômero, a cadeia lambda é um dímero, tá certo? Então essa é a produção, vamos dizer, fisiológica, né, das imunoglobulinas, né? Quando a gente vai medir essa cadeia leve que está livre no sangue, né, então tem uma fração de cadeia leve que está ligada aí à cadeia pesada, formando uma imunoglobulina, que está o exemplo, né? Mas existe uma fração de cadeia leve que não se liga para formar a imunoglobulina. Isso fisiologicamente, e nos casos de gamopatias monoclonais também. Então você vai ter aí uma quantidade normal, né, de cadeia leve livre, tá certo? E vai ter uma relação entre kappa e lambda em torno aí de 0,6, variando entre 0,26 a 1,65, tá certo? Isso é o normal. No metabolismo das cadeias leves livres, a gente vê, como eu falei anteriormente, que a cadeia kappa, ela geralmente tem 25 kilodaltons, um monômero aqui. E a cadeia lambda é o dobro, né? Em torno aí um peso molecular de 50 kilodaltons. A filtração pelo glomérulo, os poros glomerulares podem ter um limite de filtração em torno de 40 a 70 kilodaltons. Então vai passar, tá certo? Vai passar essas imunoglobulinas, né? O que vai acontecer aqui? No túbulo proximal vai haver um processo de quebra dessas cadeias leves, aliás, né? E de reabsorção de cadeia leve, tá certo? Então a gente vai pegar alguma quantidade de cadeia leve que vai ser reabsorvida, que vai estar no sangue. E claramente, alguma coisa vai ser catabolizada e excretada. Então, nesse esquema, existe aí uma produção de cadeia leve em torno de 0,5 a 1 grama por dia, a capacidade reabsortiva de 10 a 30 gramas, e aí alguma coisa vai sair pela urina, alguma coisa não vai ser reabsorvida e outra fração vai ser catabolizada. Perfeito? Na detecção das gamopatias monoclonais como um todo, a dosagem de cadeias leves e livres, o free light, vem se impondo, né, tanto como diagnóstico, quanto prognóstico, quanto como critério de resposta. Então hoje eu afirmaria a vocês que é de fundamental importância a gente ter o free light determinado, tanto num primeiro momento, quanto em determinados momentos do acompanhamento do nosso paciente. E como a gente vê aqui, né, a gente pode ter o MGUS, o mieloma smoldering, né, tá certo? Mieloma múltiplo, sintomático, já com evento definidor, e aí a gente pode ter os subtipos de imunoglobulina intacta, de cadeia leve e o não secretor. Vai ter uma aula específica sobre mieloma, né, a importância do free light no mieloma, eu não vou entrar em maiores detalhes. E a gente tem também, vai ter uma aula também sobre a amiloidose, a detecção tem um papel fundamental na detecção da amiloidose AL, também a determinação do free light. Muito bem, então, resumindo, né, na investigação das proteínas monoclonais pelo laboratório, a gente vai buscar, então, as imunoglobulinas intactas na eletroforese e na imunofixação do soro e vai buscar as cadeias leves na eletroforese urinária e na imunofixação urinária e também na determinação das cadeias leves e livres do free light no sangue. Muito bem, aqui está um exemplo então de como se determina, né, o imunoensaio para o free light, né? A gente vê então a imunoglobulina completa, a cadeia pesada, as cadeias leves, né? A face oculta, né? E a face exposta das cadeias leves, mostrando a cadeia leve livre kappa e a cadeia
leve livre lambda, dímero, monômero, determinados no sangue. E aqui estão, mais uma vez, para vocês lembrarem, os valores normais do free light. Então, é importante determinar não só o valor absoluto das cadeias, da cadeia leve kappa e da cadeia leve livre lambda, aqui estão os níveis de normalidade, quanto também determinar a relação kappa-lambda. Então, relação kappa-lambda e diferença kappa-lambda, particularmente nos casos de amiloidose, são determinações importantes. Então, eu devo ressaltar para vocês, utilização do mesmo método, então, sempre utilizar o método adequado, que é o validado do free light, e ao solicitar ao laboratório, eu sugiro vocês fortemente que mantenham o mesmo laboratório em que vocês determinaram a dosagem inicial para o segmento dos pacientes. A gente vê com alguma frequência acontecer, por razões até de convênio, mudança, enfim, do paciente trazer exames de laboratórios diferentes. Então, métodos diferentes podem dar resultados diferentes e interpretações diferentes. Então, mantenham o mesmo laboratório que utilize essas técnicas validadas para solicitar o acompanhamento do paciente de vocês. Bom, só lembrando, então, vamos fazer a diferença aí para o MGUS, né? O mieloma múltiplo hoje é diagnosticado, né? Mais de 10% de células clonais, ou presença de plasmocitoma ósseo ou extramedular. No passado, a necessidade imperiosa do CREB, né, hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e lesões ósseas, mas hoje isso é também considerado para o diagnóstico os eventos definidores de mieloma, e aqui vocês veem também mais de 60% de células clonais, mais de uma lesão focal na ressonância magnética de corpo inteiro, e aqui a importância do free light, como eu falei, vai ser ressaltado na aula de mieloma, né? Quais são então os critérios pelo International Myeloma Working Group de diagnóstico do MGUS? Então, no MGUS, obrigatoriamente, o paciente vai ter menos de 10%, né, de infiltrado de células de plasmócitos clonais na medula óssea, vai ter menos de 3 gramas por decilitro da proteína monoclonal e não vai ter evento CREB, naturalmente, nem tampouco evento definidor de mieloma. Então, esse é o critério básico para a definição da gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Muito bem. Bom, tem então aí 3 tipos, né, 4 tipos aí de MGUS, tá certo? Então, nós podemos então ter o MGUS do subtipo IgG ou IgA, então, da cadeia completa da imunoglobulina, correspondem aí a mais ou menos 66% do total de casos, né? Facilmente determinado, né, pela presença na eletroforese, na imunofixação da imunoglobulina IgG ou da imunoglobulina IgA em quantidades menores. Aqui está 30 gramas por litro, então às vezes se usa a gramas por litro, mas no Brasil a gente usa mais gramas por decilitro, então é 3,0 gramas por decilitro. Sem a presença de CREB, evento definidor ou amiloidose, tá certo? A gente pode ter, assim como no mieloma, enfim, a gamopatia monoclonal, o MGUS, apenas pelo free light, né? Por kappa ou lambda. Então a gente tem, dá mais ou menos 19 a 20% dos totais, dos casos totais, vai ter uma relação kappa-lambda alterada, o aumento de kappa ou de lambda, então da cadeia leve envolvida, e na eletroforese de proteína urinária, a gente vai ter uma proteína monoclonal em níveis inferiores a 500 miligramas nas 24 horas. E, mais uma vez, não vai ter nem CREB, nem evento definidor de mieloma, nem tampouco amiloidose. E a gente tem um subtipo aí mais raro, né, de MGUS, que é o subtipo IgM, que vai corresponder a apenas 12% do total. Então, o que a gente vai ter numa eletroforese de proteína sérica e na imunofixação de proteína sérica, vamos encontrar um IgM completo,
né, em quantidades inferiores a 3 gramas por decilitro, mas esse paciente é importante que ele não tenha anemia, sintomas de anemia constitucional, hiperviscosidade, qualquer suspeita de macroglobulinemia de Waldenström, de amiloidose, doenças linfoproliferativas, tem que ser descartada nesse subtipo mais raro de MGUS por IgM. Bom, aqui a gente tem a prevalência do MGUS e a gente vê claramente que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, né, a possibilidade de desenvolver uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado vai aumentando, chegando a quase aí 10% aos 80 anos. A gente usa todas essas ferramentas que a gente está discutindo aqui, né, para o diagnóstico, né? E o MGUS por Freelight, ele tem um pico até 80, mas tem um pequeno decréscimo aqui quando chegando perto dos nonagenários, né? Tanto isso é válido para homem, mas curiosamente, né, no sexo feminino tem um aumento aqui do MGUS Freelight entre os 80 e os 90 anos. Mas, de modo geral, vai aumentando à medida que a pessoa vai ficando mais velha. Então, é um achado muito frequente a partir dos 70 anos, chegando aí a 50% das pessoas, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E aqui está, de modo geral, genericamente, o risco de progressão de gamopatia monoclonal, de MGUS, para as condições, para as outras gamopatias monoclonais, tá certo? E para as doenças linfoproliferativas. Então, a gente tem aí que em torno para Waldenström, IgM, linfoma, múltiplo mieloma múltiplo, amiloidose, doença de depósito, plasmocitoma solitário, LLC, o risco global chega a 1% por ano. E que, convenhamos, se a gente considerar septuagenários e octogenários, é um risco relativamente pequeno. Mas a gente vai chegar lá adiante e vai ver que pode-se estratificar as possibilidades de risco, né? Já isso aqui é uma primeira estratificação, né? Existe aí um maior risco de progressão para a doença clonal quando a gente está de frente a um MGUS subtipo IgM quando comparado ao subtipo IgG. Então, subtipo IgG, o subtipo IgA tem um risco um pouco maior, né, do que o subtipo IgG, tá certo? Mas o subtipo IgM, né, após aí 10 anos de follow-up, tem um risco maior ainda para a progressão para a doença clonal. E aqui a gente vai ver a forma como o MGUS pode evoluir para uma doença clonal. Então você tem aqui um plasmócito normal, por qualquer razão, a gente conhece bem aí as alterações citogenéticas e moleculares que ocorrem no plasmócito normal, né, tá certo? Então ele vai virar, né, a partir de um MGUS IgG ou IgA, ele sempre, né, vai evoluir por uma fase de mieloma, que a gente não detecta, né, mas vai, na maior parte das vezes, vai evoluir para um mieloma smoldering e na sequência de evolução vai se chegar a um mieloma múltiplo IgG ou IgA ou então a uma amiloidose do subtipo AL, tá certo? Essa é a evolução do MGUS IgG IgA. Já aqui a gente tem a evolução do MGUS de cadeia leve, tá certo? Você tem mais uma vez, então, o que produz só cadeia leve, vai virar um smoldering mieloma de cadeia leve e vai evoluir para um mieloma múltiplo de cadeia leve ou uma amiloidose AL de cadeia leve apenas, tá certo? E aqui, finalmente, a gente tem a evolução do MGUS IgM, né? Então, a célula não é exatamente, é uma célula um pouco diferente, é uma célula linfoplasmocítica CD20 positivo. Então você vai ter o IgM MGUS, que no final da história vai evoluir para um linfoma, ou um Waldenström, ou uma amiloidose AL do subtipo IgM, que é bem menos frequente. Muito bem. O que é importante a gente entender, né? Que o aumento das cadeias leves, livres, ela precede, muitas vezes, o diagnóstico do mieloma múltiplo. Se a gente acompanhar um paciente, um indivíduo, né, fazendo a determinação
né, seriada, né, da dosagem de KDL do Freelite no sangue, a gente vai ver que ao ficar se alterando, né, a começar a ter uma alteração entre a cadeia envolvida e a não envolvida, quer dizer, aumentar a razão envolvida, não envolvida, a gente vai ver que vai preceder, na maioria dos casos, o diagnóstico de mieloma múltiplo. Nesse esquema, a gente vê muito claramente isso, né? Então, na verdade, a alteração da razão envolvida, não envolvida, vai preceder a alteração da formação da cadeia da imunoglobulina intacta. Então, se a gente fizer a determinação seriada do Freelite, a gente vai preceder a alteração da eletroforese e da imunofixação. Então, é preditivo do desenvolvimento para uma doença clonal, qualquer que seja ela. Bom, outro fator fundamental, é claro que a gente detecta hoje, de uma maneira quase coincidente, né, um paciente com MGUS. Coincidente, o que eu quero dizer? Por qualquer razão, né, um indivíduo assintomático, o médico, num check-up, numa avaliação de rotina, né, ele vai pedir a eletroforese de proteína, tá certo? E vai detectar a presença da cadeia de um MGUS, vai fazer um diagnóstico de um MGUS. O que é importante nesses casos, né? Sempre geralmente a gente tem visto cada vez mais no consultório pacientes com MGUS. Os colegas reumatologistas, neurologistas, clínicos, ortopedistas têm solicitado quase que de modo mais rotineiro a eletroforese de proteína sérica, né? E a gente é importante que a gente primeiro tranquilize o paciente, colocando exatamente isso. Olha, seu risco de progressão para uma doença clonal, para um mieloma, para uma amiloidose, né, é inferior a 1% ao ano, né, porque ele já chega, né, o Dr. Google hoje vai lá, consulta, eu vi uma paciente exatamente nessa circunstância ontem, né, estava apavorada porque viu lá que tinha um mieloma, né, então ela consultou e viu, mas na verdade o risco, né, é inferior, desenvolver uma doença clonal inferior a 1% ao ano. No entanto, a gente deve fazer essa estratificação de risco, né? Essa estratificação de risco considerando três aspectos: o pico, a quantificação do pico monoclonal, o subtipo da proteína monoclonal e a razão kappa-lambda, do Freelite, né? Então, se o paciente tiver mais de 1,5 gramas por decilitro de proteína monoclonal, se o paciente for do subtipo IgA ou IgM, e se o ratio, né, se a razão kappa-lambda, se o Freelite estiver alterado, o que ocorre em 33% dos pacientes no momento do diagnóstico, o risco vai aumentar. Então, lembrando, 1,5 gramas por decilitro, IgA ou IgM e uma razão kappa-lambda alterada. O que vai acontecer aqui? O paciente vai ter um risco aumentado de desenvolver uma doença clonal. A gente já vai ver por números. Aqui você vê o exemplo só isoladamente, sem considerar o subtipo, IgA ou IgM ou a quantificação da proteína monoclonal. Se a gente considerar apenas, né, a razão kappa-lambda, vocês veem que por aqui que existe isoladamente até uma maior probabilidade de desenvolver um mieloma para os pacientes que têm um kappa-lambda alterado, um ratio do Freelite alterado, quando comparando aqueles pacientes que não têm esse ratio alterado, né? Aqui a gente vê claramente também, né? O risco de desenvolver um mieloma múltiplo, por exemplo, é maior, varia não só pela presença da alteração da razão kappa-lambda alterada, quanto também, quanto mais acentuada for essa razão, quer dizer, quanto maior a quantidade de cadeia leve livre não envolvida, quando comparado com a envolvida, esse risco vai aumentando. Então, esse risco também é proporcional a essa quantificação.
Então, é a presença de uma razão alterada e quanto maior for essa alteração da razão, envolvida ou não envolvida, maior a probabilidade ao longo do tempo de se desenvolver uma doença clonal dos plasmócitos, um mieloma, uma amiloidose, etc. Né? Como eu falei para vocês anteriormente, dependendo então do número de fatores de risco, né, quantificação da proteína monoclonal, né, acima de 1,5 gramas, IgG ou IgA, ou a alteração da razão kappa-lambda, vai aumentar a probabilidade de risco de progressão. Então a gente pode classificar os pacientes com risco baixo, baixo intermediário, alto intermediário ou alto, dependendo então do número de fatores de risco. Se for 0, se não tiver nenhum fator de risco, nessa série aqui da Mayo Clinic, a gente observa que o risco de progressão era exclusivamente de 2% em 20 anos. Um risco ínfimo, né? Para um paciente de risco baixo intermediário, 10% desse grupo, quer dizer, tendo um fator de risco, chega a 10% em 20 anos. Para um paciente de risco intermediário alto, com 2 fatores de risco, chega a 18% ao ano. E, finalmente, para um paciente que tem os 3 fatores de risco, mas, felizmente, a minoria dos pacientes, esse risco pode chegar a 27% ao ano. Então, hoje, é muito importante e facilmente determinado, né? 3 determinações: eletroforese, imunofixação e a dosagem de cadeias livres, o free light. A gente consegue estratificar por risco o paciente, nosso paciente com MGUS. Esse é o guideline do International Myeloma Working Group para o segmento, né? Para o segmento dos pacientes com MGUS. Então, para um paciente com risco baixo, tá certo? A gente faz uma determinação, a recomendação é se fazer uma determinação inicial 6 meses depois, e se tudo permanecer estável, se pode fazer um acompanhamento a cada 2 a 3 anos, ou quando sintomas sugestivos de malignidade de células plasmáticas acontecer. Já para o outro grupo, né, de pacientes intermediário baixo, intermediário alto e alto, a recomendação é fazer primeiro a 6 meses e depois a cada ano. Então, não recomendar que o paciente a cada ano volte com todas essas análises, eletroforese, imunofixação e o free light. O que é a recomendação de exames de base para esse grupo, né? Como a gente vê aqui, para o paciente de risco baixo, fazer a medula e fazer a avaliação esquelética, né, não é indicado. Tá certo? Então, não, a gente vê acontecer isso, né? Paciente com MGUS, risco baixo, já chegando aí com uma medula feita. É absolutamente desnecessário, segundo o International Myeloma Working Group, para os pacientes de risco baixo. No entanto, para os intermediários baixo, intermediário alto e para o alto, deve ser feito realmente o aspirado e a biópsia de medula. E, eventualmente, também a avaliação esquelética, tá certo? Tecido de corpo inteiro, ressonância magnética de corpo inteiro deve ser aplicada para esses pacientes. Para o subtipo IgM, a gente deve buscar doença linfoproliferativa. Então, existe aí essa recomendação de se fazer um CT de abdômen, né, para a busca, né, claro, exame clínico, lógico, né, para a busca de, eventualmente, de linfadenopatia, esplenomegalia, hepatosplenomegalia. Muito bem. Que a gente sabe hoje, então, reiterando, né, é muito bem conhecido, o risco de progressão, né, do MGUS para mieloma, Waldenström, leucemia linfóide crônica, linfoma B e amiloidose. Ok, isso a gente conhece bem, né? Mas existem 2 outras condições relativamente mais novas que estão relacionadas aos pacientes, a gente chama ainda de indivíduos, que tenham um MGUS. Primeiro, essa aqui, né, pela atividade de alto anticorpo e a deposição em tecidos, né? Então, hoje é muito discutido a gamopatia monoclonal de significado renal, tá certo? Então, esses pacientes podem desenvolver nefropatias, condições renais que estão relacionadas ao MGUS. E, por outro lado, existem algumas condições associadas à presença de MGUS, né?
uma maior incidência de infecção, de osteoporose, de fratura, né, de doença óssea, de osteoporose, de fraturas decorrentes de osteoporose, não é por lesão lítica, mas decorrente de osteoporose, e uma maior incidência de trombose nesse grupo de pessoas que têm um MGUS. Por isso o acompanhamento clínico desses pacientes é importante. Então aqui nesse gráfico, né, a gente vê que as condições oncohematológicas relacionadas ao plasmócito clonal, outras condições hematológicas, então a gente vê que realmente o risco relativo aumenta bastante para isso, né? Então a gente já sabe, tá certo? E aqui o risco relativo para infecções bacterianas, doenças cardíacas, doença hepática e doença renal. Realmente, se comparado à população geral, existe um conjunto de condições clínicas que o paciente com o MGUS comparado à população pareado por idade, tá bem? Então, o risco relativo desses pacientes é maior quando comparado ao subgrupo da mesma faixa etária de desenvolver condições malignas clonais relacionadas ao plasmócito e condições outras clínicas que devem ser levadas em consideração no acompanhamento clínico desse paciente. O que a gente observa aqui, né, é que em relação ao desenvolvimento do mieloma múltiplo, né? A detecção, quer dizer, o conhecimento que a gente tem de que esse paciente ele desenvolveu o mieloma múltiplo a partir de uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Então, a gente não diagnosticou o mieloma múltiplo já quando está francamente manifesto, mas sim a gente vem acompanhando esse paciente com MGUS, esse paciente com mieloma sintomático e aí mieloma. Nessa série aqui se observou que a mediana de sobrevida em anos de um paciente que se conhecia a condição assintomática é superior, independente do tratamento, àquele paciente que não tinha o conhecimento que veio de um MGUS, tá certo? Então, a monitorização do MGUS para identificar uma progressão para mieloma, ela é importante, né? Claro que não exige tratamento aqui, mas quando a gente diagnostica o mieloma, a gente pode fazer a intervenção mais precoce do nosso paciente. Então, vamos seguir dependendo daqueles fatores de risco, tá certo? E vamos seguir como recomendado pelo International Myeloma Working Group. Bom, como é que a gente deve fazer então o follow-up dos pacientes com MGUS? Eu decidi trazer esse trabalho porque ele é extremamente interessante. Obviamente, ele foi feito num país pequeno, como a Islândia, né? A Islândia é um país pequeno, né? E esse estudo, e como um sistema de saúde público, universal, onde esse estudo pode ser desenvolvido a contento, né? Isso obviamente, países de dimensões continentais, é lógico que existiria uma dificuldade muito maior. O nome desse estudo é STOP, né? Então, um estudo para ver a probabilidade de desenvolvimento de mieloma múltiplo. Aqui está a siglazinha bonitinha, né? Iceland, screenar, tratar ou prevenir o mieloma múltiplo, tá certo? Bom, quais eram o objetivo, vamos dizer, primário aí do iStop, né? Hoje em dia, né, a gente diagnostica MGUS, né, claramente por uma solicitação de exame, como eu falei para vocês, de rotina, check-up, enfim, em qualquer circunstância sem qualquer suspeita. Então a gente vai pedir o exame laboratorial. A ideia seria, nessas circunstâncias, no futuro, ter um screening, né, ter critérios para se screenar uma população geral com o intuito de se fazer um diagnóstico precoce e, quem sabe, no futuro, um tratamento precoce que possa, eventualmente, levar à cura desses pacientes, ok? Futuro, visão de futuro. Como é que foi desenvolvido esse estudo na Islândia, né? Então, todo sujeito, né, toda pessoa com mais de 40 anos, são 140 mil pessoas, né, menos que Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Então, essas pessoas assinavam um consentimento informado, né? Se elas não assinassem o consentimento, eram excluídos dessa corte, né? Mas se assinassem, ela ia fazer uma investigação considerando a eletroforese, a imunofixação e o free light para a identificação da cadeia leve e livre, tá certo?
Muito bem. Então a gente tem aqui, não, né? Esses que assinaram o consentimento, detectou a proteína monoclonal, se não detectou, não tem MGUS, não tem MGUS de cadeia leve, mas isso foi detectado, né, em 4.500 pessoas, né? Essas pessoas foram divididas, essa corte de pessoas, desses 4.500, foram divididos em 3 grupos. Um grupo não sofreu nenhuma intervenção. Os outros 2 grupos fizeram o follow-up recomendado pelo Myeloma Working Group ou o follow-up, que a gente vai ver mais um pouquinho no próximo diapositivo, recomendado pelo trial, tá certo? Tá aqui, ó. Então, a recomendação, como eu falei para vocês, do Myeloma Working Group, o follow-up, é para o baixo risco, lembra, fazer 6 meses e a cada 2 a 3 anos, sem considerar biópsia ou avaliação radiológica ou CT para o subtipo IgM, tá certo? Então, avaliação esquelética, CT de abdômen, biópsia de medula, né, para o intermediário ou alto risco e fazer a avaliação do Free Light e eletroforese e imunofixação a cada 6 meses e depois anual, tá certo? Isso é do International Myeloma Working Group. Já o follow-up do trial, do estudo de corte, né, para todos os pacientes era recomendado a biópsia de medula e a avaliação esquelética e o CT scan, tá certo? Então, da tomografia de corpo inteiro. Então, assim, para todos os grupos. Então, e uma avaliação, incluindo o baixo risco, né? Inicial a cada 12 meses, depois anual. Então, isso é um estudo que teve um objetivo de determinar claramente, com intervenção, então por isso que é uma corte, isso não é recomendação clínica de forma nenhuma, a que a gente usa é a do International Myeloma Working Group, mas qual é o objetivo do iStop? É verificar se para esse subgrupo de pessoas em que se detectou precocemente, né, através dessa investigação mais sistemática da presença da proteína monoclonal, se vai ter impacto na sobrevida global, se vai ter impacto na qualidade de vida, quais são as implicações de custo e se vai sair alguma recomendação de um follow-up mais ótimo para esse subgrupo de pessoas. Muito bem, como recomendações finais que a gente pode, na nossa vida real, fora de um estudo aí importante de corte, é muito importante se fazer o correto diagnóstico do MGUS, e eu diria, não só o correto diagnóstico, como o diagnóstico precoce, né? Ele ainda hoje, né? Então, assim, como eu falei para vocês no início, eu vejo muitos pacientes que chegam no consultório com um MGUS e que vem pensando que tem um mieloma, já apavorado, que consultou o Google, ou eventualmente algum colega falou, olha, isso pode ser um mieloma e tal, já chega numa situação, esse paciente deve ter o diagnóstico correto e deve ser tranquilizado. Depois fazer aquela estratificação de risco, que eu falei para vocês, né, considerando o tipo, a quantidade da proteína monoclonal, o tipo da proteína monoclonal e a razão do Free Light. Depois, a monitorização adequada, seguindo também os critérios do International Myeloma Working Group, e a gente deve ressaltar aqui a importância do Free Light. O Free Light hoje é um exame que está disponibilizado. Lembrar que a gente deve, aquela observação que eu fiz, de manter o laboratório e de ver que tipo de metodologia se está realmente utilizando o Free Light, e lembrar que o Free Light hoje, pelos planos de saúde, né, ele está no rol da ANS, então ele deve ser adequadamente pago e reembolsado pelos planos de saúde. Então hoje a gente pode utilizar o Free Light, a gente espera também conseguir aí no sistema público de saúde, né? Hoje a gente tem dificuldade no público de saúde até mesmo para fazer eletroforese de proteína, então hoje é inconcebível ter alguma unidade pública que a gente não possa, especializada, um CACOM, onde tenham pacientes com mieloma múltiplo, onde não se faça a eletroforese de proteína, onde não se faça a imunofixação e onde a gente não tenha aí a disponibilidade de fazer o Free Light. Então, essa é uma briga que a gente tem que ter, é um objetivo que a gente tem que ter, esses exames são absolutamente fundamentais. Obrigado aí pela atenção, até a próxima.